Na nossa entrevista de hoje aqui no NT Sul, na TV Novo Tempo, nós recebemos Rodrigo Mota. Rodrigo é empresário na área de tecnologia de informação voltada para a área educacional. Inclusive, a sua empresa parceira do Google. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho do que a gente faz. Rodrigo, hoje em dia o acesso à tecnologia é muito fácil, desde o período em que a criança começa aí os primeiros passos, né? A gente já vê, é comum nós vermos criança aí de 1, 2 anos já com tablet, com outros tipos de ferramenta parecida, já manuseando aquilo ali. Como criar uma ferramenta ou desenvolver uma ferramenta, que na verdade é a sua área, para levar isso aí para dentro da sala de aula? Então, é uma equação complicada de resolver, né? Existe um questionamento muito grande onde as crianças devem começar a utilizar a tecnologia, tanto em sala de aula ou fora dela, qual momento que isso se faz. E claro que o pai tem toda a autonomia, os pais podem dizer em que momento, mas existe não vou dizer um acordo, mas existe um consenso que a criança ela precisa estar pelo menos letrada para começar a utilizar a tecnologia. E como qualquer outra ferramenta, a tecnologia ela precisa ser educada a utilizar aquela ferramenta de uma maneira correta. E além de todos os perigos que essa exposição toda traz, alguns, vou chamar de predadores que podem estar envolvendo essa criança, alguns conteúdos impróprios que essa criança poderá ter acesso, existe também a possibilidade de controle do pai ou da escola e também o principal ponto é a educação. É igual o adolescente, o pré-adolescente, o jovem adulto começar a dirigir. Né? Se você entregar um carro na mão de um cara de 18 anos ali e o cara não tem responsabilidade, etc., ele provavelmente vai fazer uma besteira com aquela ferramenta. É a mesma coisa com tecnologia. Eu acredito com qualquer outra coisa. Tudo pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Vai muito mesmo da educação. E a minha opinião pessoal é que a família... o pessoal fala, a escola, e a escola faz o possível. Todo mundo tenta fazer alguma coisa, mas para mim ainda a família é primordial. Então se eu posso deixar uma dica de começo, assim, pai, mãe, tablet, smartphone, computador, é na sala de casa, não é no quarto. Não deixa no quarto. Fica de olho, porque o teu filho, por mais inteligente que ele possa ser e tal, existe gente mais inteligente que ele e mal intencionada, que consegue de alguma maneira usar a ferramenta que está aí para o mal, né? Podendo utilizar para tanta coisa boa, acaba utilizando para o mal. E isso é normal. O desafio é grande de tentar convencer professores e gestores de educação a começar a trazer essa tecnologia para dentro de sala, porque existe uma dicotomia muito grande da vida do estudante fora da escola e a vida do estudante dentro da escola. Né? O aluno, eu não gosto de chamar de aluno, mas o estudante vai para a escola e é proibido de usar o celular dentro de sala de aula, por exemplo, em algumas escolas, alguns municípios. E eu faço a analogia do avião lá, que é igual a gente entra num voo e você tem que ficar desconectado de tudo e confiar que uma pessoa vai te levar no lugar certo, né? E hoje em dia, quando se tem informação de todas as formas, no meu entendimento, não cabe mais tolir a liberdade do estudante a ir atrás da informação. Você estava me contando que a tua empresa é parceira do Google para desenvolver o Google Educacional. O que é essa ferramenta? Muito bem. Acho que a maioria dos telespectadores vão ter sua conta de Gmail, né? Então, o Google, ele é muito conhecido, duas coisas, na ferramenta de busca, o Gmail, eu vou botar a terceira aí, que é o famoso YouTube. Então, essas três ferramentas fazem parte do Google, do teu Gmail lá, tu tem essas ferramentas. Mas se tu pesquisares um pouquinho mais, junto, totalmente gratuito, tu tens ali um editor de texto, uma ferramenta de edição de texto tipo Word, uma ferramenta de edição de planilhas tipo Excel e uma ferramenta de edição de slides, né, tipo PowerPoint, que é o Google Documentos, o Google Planilhas, o Google Apresentações.
E uma ferramenta para desenvolver formulário de pesquisa, uma ferramenta para fazer sites de uma forma muito fácil e extremamente bonito o site. Então, essas ferramentas elas estão disponíveis de graça. Se você tem um @Gmail, você vai conseguir utilizar. O que é o Google for Education? O Google for Educação, essa plataforma, ela entrega isso para a instituição de ensino ter controle. Então, por exemplo, a escola ABCD Educação Infantil, todos os alunos, todos os professores poderão ter um e-mail, por exemplo, rodrigo@escolaabcd.com.br. Isso é gratuito para as instituições de ensino. E é gratuito mesmo. Pessoas jurídicas, no caso. Pessoas jurídicas, instituições de ensino. Pessoa jurídica empresa, se o teu escritório de advocacia quiser ter, a gente tem muito cliente que também são empresas, você vai pagar um valor por mês para cada usuário que for utilizar a plataforma. Para a educação é totalmente gratuito. E é gratuito na essência mesmo. A gente tem uma frase popular que diz assim, se o serviço é de graça, o produto é você. O Facebook é de graça, sempre vai ser de graça. Quem é o produto do Facebook? O usuário do Facebook. Quem usa, né? Quem usa o Facebook, exatamente. A mesma coisa o Gmail é gratuito. Quem é o produto do Gmail? Você sempre recebe propagandinha. Se você busca, por exemplo, a gente estava falando antes de entrar no ar aqui sobre passagem aérea. Se você busca uma passagem aérea, você recebe propaganda dessa passagem aérea durante 2 semanas. E se você faz isso dentro do ambiente Google Educacional, você não é rastreado. Por isso que a gente fala que o Google para a educação ele é gratuito na essência. O Google não sabe o que o aluno está colocando lá, não sabe o que o professor está colocando lá. E uma das principais vantagens, o Google para a educação ele é ilimitado, em todos os sentidos da palavra. A instituição pode ter, a gente tem clientes aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a Univates ali em Lajeado. Eles têm cerca de 50 mil contas hoje, ativas de ex-alunos, professores, funcionários, dentro da plataforma, sem gastar nada. E além dessas contas serem ilimitadas, essas contas também são ilimitadas do armazenamento. Então, o teu Gmail gratuito são 15 gigas. No For Education, ele é ilimitado. Você não tem... o pessoal fala, tá, mas é ilimitado quanto? Não, é ilimitado mesmo. Você não tem limite de armazenamento. Você pode colocar tudo para lá. Então, o Google para a Educação é uma plataforma que facilita a comunicação entre professor-aluno, escola-aluno. Ele facilita a colaboração entre colegas, entre alunos, entre professores. E tem a cereja do bolo dessa plataforma é o Google Sala de Aula, o Google Classroom. É um aplicativo que funciona como um agregador. Então, o professor vai conseguir mandar mensagem para os alunos, vai conseguir mandar tarefa para o aluno vai conseguir responder dentro dessa plataforma. E o que é mais importante também é mobile, né? Então, hoje todo mundo tem um dispositivo, então o acesso ele é praticamente universal. Se tu tens um dispositivo que acessa a internet, tu vai conseguir utilizar o Google for Education. É bem interessante a plataforma como um todo. Agora, a gente até falava que existe uma teoria da conspiração, né, com relação a essa questão de anúncio. Algumas pessoas falam com relação, o Facebook parece que sabe o que a gente está falando, né? Porque o aluno, principalmente quando ele está iniciando nas primeiras séries, ele tem que ser privado de algumas coisas, né, de algumas informações. Né? Hoje a gente vê aí tanta coisa na internet que é jogada e a pessoa, a família quando não tem um controle, acaba deixando a criança livre para acessar certos tipos de conteúdo. Um exemplo muito claro disso é o jogo Baleia Azul, né? Como que o Google ele faz a segurança e controla todos esses dados para que a criança, para que o aluno, ele, em determinado ponto, ele não tenha acesso a certos tipos de conteúdo? E eu vou dar uma dica até para todo mundo que tem criança pequena em casa. O Google existe um recurso chamado Safe Search, que é uma busca segura. Um exemplo bem engraçado. Uma escola de ensino fundamental ali, alunos da 7ª série foram fazer uma pesquisa sobre mitologia grega. E colocou na busca do Google Deus grego e botou na imagem. E aí vieram uns homens bonitos ali para as crianças olharem. Então, assim, o Safe Search, ele
entende o que a criança, o que o usuário está colocando ali, só que ele bloqueia alguns conteúdos inapropriados, né? Então existem ferramentas hoje que o pai pode configurar no computador de casa. Mas também o administrador, quando eu falo administrador, eu falo o cara de TI lá da escola, no painel de controle do Google for Education, ele consegue botar palavras, sites, ele consegue bloquear tudo o que é perverso para aquela criança, para aquele usuário. Não só criança, professores e tal. Existe um controle de rede muito grande, né? Então o que o Google faz, ele limita, ele entrega ferramentas para que o usuário tenha poder de limitar o que vai ser visto ou não. O Google tem uma premissa muito grande, ele nunca proíbe nada. Tudo é permitido, você tem controle. Você quer deixar que seus usuários vejam isso ou não? Você quer que seus usuários instalem esse programa ou não? Tudo está ali e você, como gestor, vai dizer, não, isso pode, isso não pode, ok, configura, dá ok, tá pronto. Ou seja, filhos conectados, pais mais conectados ainda. Por favor, pais antenados. Existe um leque de informação muito grande, e informações boas, informações ruins. Assim como existem amizades boas, amizades ruins, empregos... O universo digital nada mais é que uma cópia do universo que a gente tem na vida real, vamos colocar assim. E vai muito da família orientar aquela criança a utilizar a ferramenta de forma correta. A escola tem um papel fundamental nisso e eu acredito que é muito... Hoje existem tecnologias que permitem que a escola faça isso de um jeito muito simples, né? Tecnologias que permitem configurar para um perfil de usuário alguma coisa, para um outro perfil outra. Por exemplo, o Google, a minha empresa, por padrão, configura assim, os alunos não enviam nem recebem e-mail até o 9º ano. No ensino médio, ele já pode enviar e receber e-mail para fora do ambiente escolar, né? Aí eu já tenho um certo controle. Mas, de novo, isso é uma opção que você tem que ir lá e dizer, olha, aluno até aqui manda, aluno daqui em diante não manda. Ou seja, não é uma coisa, está aqui um mundo todo para você desvendar, né? É conforme as coisas vão acontecendo. Exatamente. A maturidade, né? O aluno do ensino médio já começa a fazer inscrição para o Enem, já começa a fazer inscrição vestibular, pode usar o e-mail que ele tem. Então são algumas ferramentas de controle que o Google entrega. Agora, tu falaste a tua fala foi bem interessante. Alunos conectados, pais mais conectados ainda. É meio... Não sei se a palavra certa é triste de ver, mas em alguns ambientes, principalmente restaurantes, tá, quando a gente vê que tem uma criança e a babá, entre aspas, da criança é o smartphone, né? De vez em quando eu pego uns voos de madrugada e tal, muito cedo, e crianças ali, eu vejo crianças de 7, 8 anos com um smartphone de R$5.000 utilizando o WhatsApp às 5 da manhã. Então, assim, claro, nunca cheguei para perguntar com quem ela estava falando, alguma coisa assim, mas é meio estranho o contexto todo. Então, a atenção da família tem que ser redobrada, realmente. Como trabalhar essas duas coisas? Porque, embora o teu trabalho seja voltado mais para a área educacional, existe uma iniciação à tecnologia de informação desde pequena. Como é que a gente pode fazer uma balança? Já que, muitas vezes, você limitar o acesso de um conteúdo pode ser um estímulo para despertar a curiosidade para outras coisas. Tem duas coisas. Tem uma coisa que eu queria deixar, que eu acho interessante falar, acompanhando isso já há alguns anos, é que essa teoria de que não, essa molecada já sabe tudo de informática e tal. Não é verdade. Eles não sabem nada. Eles sabem duas coisinhas básicas hoje. Facebook, WhatsApp. É o que eles sabem, vou botar entre aspas, tá? Porque se você pedir para um aluno, às vezes, de 8º ano, 9º ano, 1º ano do ensino médio, escrever um trabalho no editor de texto, seja o Word, seja o Google Docs, seja a ferramenta que for, às vezes ele não sabe como botar uma letra maiúscula na ferramenta. Então existe essa lenda de que essa molecada já sabe tudo e tal. Não sabe.
Eles precisam ser instruídos para que, de novo, a ferramenta seja útil. Não que o Facebook e o WhatsApp sejam só inutilidades, não. Existe comunicação, é bacana, as empresas estão ganhando dinheiro, estão fazendo anúncios, estão atingindo um público que eles não atingiam antes, mas a gente sabe que a maioria do uso é bobagem, vamos colocar assim, e a gente precisa trazer essa cabecinha que está ali a milhão pensando e tendo ideias para botar isso num jeito útil. Então, isso é um primeiro ponto. A questão da curiosidade, de novo, a gente vem na minha opinião, novamente, parte da família, né? A gente tem algumas palestras e oficinas que a gente dá em escola, que uma vez um pai perguntou, quando eu falei essa questão o computador, computador não é no quarto, é na sala. Tablet, smartphone, ok. Tablet até 19, smartphone até 19. Depois você põe na gaveta do seu quarto. Você tem que ter Aí um pai levantou e falou assim, mas e a privacidade do meu filho? Qual a idade do seu filho? 11 anos. Eu falei, olha, me desculpe, seu filho... A privacidade dele não é muito importante nesse momento da vida dele. Ele precisa ser cuidado, ele precisa ser... você precisa estar junto para saber. É claro, ele vai ter que ter um momento dele para fazer o que ele precisa fazer, mas existe uma tendência muito grande de assim, não, ele tem que ser independente, ele precisa... E eles não estão preparados para ser independentes com essa idade. Eu não sei também dizer qual é a idade certa, mas eu acho que vai muito bom senso da família acompanhar de perto. Dá para ter uma equalização dos resultados que isso aconteceu, que geraram, né, que essa plataforma gerou ao longo do tempo? Ainda é um negócio muito novo para ter um estudo oficial, tá? O que a gente tem muito é sentimento e feedback do docente que está lá na frente, que a gente trabalha. Então a gente atende algumas escolas que tiveram realmente um engajamento significativo, um interesse maior do aluno. E isso acaba refletindo em nota, né? A gente já aplicou, isso é muito interessante, uma avaliação no papel e uma avaliação usando um dispositivo eletrônico, um smartphone, um tablet, a mesma avaliação, oitava A, oitava B. As notas são outras notas do pessoal que usou o meio, que é diferente, pelo menos é um pouquinho mais legal. E é engraçado que é muito empírico. Eu não sei o que foi que aconteceu para o aluno se dar melhor usando um tablet, um Chromebook, um notebookzinho do Google ali, para fazer uma prova. Mas ele se deu melhor utilizando o Chromebook. Mas por quê? Não sei, é o ambiente dele, era novidade, era daqui a um ano não vai fazer mais diferença, porque já vai entrar na mesmice da prova. Então, é interessante esse feedback que a gente tem. O aluno mais engajado, ele vai estudar mais, o resultado vai vir. O professor, com trabalho facilitado, vai ter mais tempo de planejar aulas melhores, vai conseguir entregar um conteúdo de mais qualidade. De novo, o aluno vai ficar mais engajado porque a aula está melhor e vira um ciclo bem bacana de coisas boas acontecendo no ambiente escolar. Que legal. Rodrigo, queria te agradecer por passar aí alguns instantes com a gente aí, um assunto que, na verdade, não se desatualiza, pelo contrário, né? Ele vai sempre trazer novidades e sempre vai requerer um esforço dos pais, dos professores, para que todo esse ambiente virtual ele sirva, na verdade, como uma ferramenta do bem, né? De prosperidade, de inteligência e de desenvolvimento para a gente. Queria te agradecer. Disponho, estou à disposição, e é bem legal estar aqui na Novo Tempo, dizer que algumas escolas da União Sul aqui já começaram a utilizar a plataforma. Legal. Curitiba, aqui em Porto Alegre, algumas escolas, o negócio está indo. Gravataí está usando, então é bem bacana. Que legal, sucesso sempre. Tá certo, muito obrigado. Tá certo. Darcy, depois de uma aula aí de tecnologia de informação voltada para a educação, eu volto com você no estúdio.